é para boa notícia, é para boa informação que nós vamos para falar sobre um trabalho muito interessante que foi inclusive apoiado pela Fundação Sagres, pelo Sistema Sagres de Comunicação, o projeto Embaixadores da Cidadania. Embaixadores da Cidadania é um projeto que busca capacitar pessoas em temas referentes à cidadania e à participação cidadã, que vai além da capacitação formal por meio de cursos de educação à distância. E é sobre esse projeto que vamos conversar hoje aqui na nossa programação e por isso, aqui no estúdio, estou recebendo Lívia Bailão. Seja bem-vinda, Lívia. Olá, ótima quarta-feira para você. Olá, Vinícius. Para mim é um prazer estar aqui. Sempre gosto de fazer o Tom Maior aqui no estúdio, quando é possível, quando coincide. E saudar também os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Uma ótima tarde. E a gente mantém o distanciamento aqui, né? Com certeza. Chegando aqui é máscara, é álcool, né, Vinícius? O tempo todo e a gente vai conciliando, vai se cuidando e conciliando aí com as necessidades do momento. E quem vai participar conosco aqui na nossa programação é também a Gabriela Pio, que é líder de projetos na Controladoria Geral do Estado de Goiás. Inclusive, a Controladoria Geral é uma das idealizadoras desse projeto, né? Organizou, executou, buscou parcerias com a Universidade Federal de Goiás, com a Agência Brasil Central. E nós aqui do Sistema Sagres também fomos parceiros, eu e a Ana Carolina, né, a Silva, nossa colega, nossa companheira aqui do Sistema Sagres, nós fomos os responsáveis, Lívia, por ser um dos facilitadores. E o nosso trabalho foi conversar um pouco com toda essa equipe, toda essa turma, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclusive esse programa faz parte de uma série de objetivos. A gente poderia falar do 4, que é educação de qualidade, poderia falar do 17, que é a busca por parcerias, mas o que interessa mesmo é que é um trabalho para promover e desenvolver a cidadania, né? Instaurar a cidadania no coração, no sentimento, plantar a cidadania no coração e no pensamento das pessoas. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe a Gabriela Pio aqui na nossa programação, ao vivo conosco, no Sistema Sagres. Seja bem-vinda, Gabriela. Tudo bem com você? Tudo bem, Vinícius. Obrigado pelo convite e a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre embaixadores aqui hoje. Gabriela, o sentimento é de realização depois de concluída uma etapa, né? Estão aliviados, que eu imagino tanto de mudanças de rota que se nós todos já fomos obrigados, imagina um projeto dessa magnitude. É sentimento de dever cumprido, é uma gratificação assim que é indescritível. Na sexta-feira que teve a formatura, quando terminou assim, é gratidão. É isso que a gente sente, assim, superação, né? Porque todo o contexto pandêmico fez com que muita coisa tivesse que ser mudado, logística, e foi um programa que a gente tocou 100% de forma virtual, né? Você já deu uma palhinha falando que foi EAD. Então, todos esses novos desafios que a pandemia nos trouxe, né, fez parte do nosso dia a dia no Embaixadores da Cidadania. Até que na hora quando eu gravei o podcast, Lívia, Gabriela, até que foi tranquilo. Mas esses dias eu tive uma experiência de poder participar de um curso de pós-graduação e ministrar uma aula totalmente online. É muito difícil. Eu imagino o desafio que vocês enfrentaram aí no Embaixadores, viu, Gabriela? Mas vale a pena, no final vale a pena. A gente vê os resultados, sabe? Porque, que nem você falou no começo, o objetivo do Embaixadores da Cidadania é o de trazer o cidadão para perto, né? É o de fomentar a cidadania, de trazer esse cidadão para os espaços de poder. Então, quando a gente recebe os relatos deles, né? Sobre, por exemplo, quando a gente conversa com eles sobre conselho de políticas públicas.
E aí, um mês depois, veio um participante falar pra gente que nunca tinha escutou falar dentro do nosso programa, se candidatou e foi selecionado para participar do Conselho de Política Pública do seu município. É sobre isso, né? É gratificante. Legal, legal. Gabriela, você falou em formatura, né? Houve a formatura, que foi um momento, assim, de bastante reconhecimento, né? Conta para nós, para os ouvintes, telespectadores, internautas que estão chegando agora, formatura em quê? Quantos formandos? Em que consistiu isso para essa culminância tão alegre, tão gratificante que foi a formatura? Vamos tentar ir do começo, né? Assim, o Embaixadores da Cidadania, ele é um programa de certificação, né? Então, através de cursos teóricos, atividades práticas, atividades interativas, que nem o Vinícius teve a oportunidade de participar com a gente nos podcasts, a gente foi construindo um caminho de formação desses cidadãos. Então, falando em números, né? A gente começou o projeto com 111 cidadãos selecionados, teve um processo seletivo, porque desde o começo, Embaixadores da Cidadania superou nossas expectativas. Então, a gente teve mais de 1.200 cidadãos do Brasil inteiro interessados em participar. Então, a gente começa com 611 e durante todo esse percurso, né, que durou ali por volta de 6 meses, a gente finalizou ele com a certificação de 183 cidadãos. Então, a gente teve nossa formatura e reconhecimento do trabalho desempenhado por esses 183 cidadãos. Aí eles foram certificados em participação cidadã, em controle social, e a certificação foi dada pelo UFG. A UFG, junto com a CGE, foi uma das preponentes do projeto, né? Então, eles receberam essa certificação aí de 180 horas. Bacana. Gabriela, e eu estava dando uma estudada no relatório que vocês desenvolveram ao final, e dentro do relatório me chamou a atenção, o primeiro, a faixa etária. Desses 611 inscritos aprovados, nós tivemos pessoas de 16 a 75 anos. O que significa isso para vocês? Que sinal a gente pode aprender com essa informação? Então, de modo geral, a gente alcançou um dos nossos grandes objetivos, que era trazer a diversidade para dentro do projeto, né? Então, Vinícius, você falou da idade que a gente colocou a base de 16, mas o céu era o limite. E eu garanto para você que essas pessoas de 75 anos chegaram à final e foram certificadas. Então, demonstra para a gente a oportunidade, né? Que quem tiver interessado consegue. Então, a gente conseguiu trazer um público diverso. E mais do que conseguir trazer esse público diverso, a gente conseguiu fazer um curso acessível para esse público, né? Então, mesmo num contexto digital, que a gente sabe, por exemplo, que pessoas com mais idades têm certa dificuldade, a gente juntos conseguiu superar essas dificuldades e chegarmos até a final com o certificado. Nós estamos conversando com a Gabriela Pio, líder de projetos na Controladoria Geral do Estado de Goiás. Controladoria. Tá vendo? Já foi. Pronto, viu, Lívia? É a nossa CGE. Gabriela, e a CGE está pensando numa segunda edição, na continuidade de uma capacitação mais intensa com esses 183 formandos? O que vocês visualizam para o ano de 2021 e seguintes, né? Não só 21, mas continuar essa ideia ao longo do tempo. Sim, eu acho que eu já posso dar um spoiler aqui, para que ninguém puxe minha orelha. Por favor! O Embaixadores da Cidadania, na verdade, ele faz parte do que a gente está chamando de ecossistema de participação cidadã. Então, ele é um dos nossos programas que a gente objetiva, a longo prazo, criar uma cultura de participação cidadã no estado de Goiás. Então, esse ano a gente teve Embaixadores da Cidadania e para o ano que vem nós teremos Embaixadores da Cidadania, Agentes da Cidadania, Estudantes de Atitude
e uma provável construção de um conselho virtual de participação cidadã. E aí vou tentar, de maneira sucinta, explicar o que seria todos esses programas, né? Qual que é a ideia de tocar todos esses programas juntos. A ideia é justamente essa, de criar um ecossistema. Então, é um ecossistema que se retroalimenta. A ideia não é a pessoa participar do Embaixadores da Cidadania, ser certificado e acabou. Não, a gente busca a longo prazo criar uma cultura e fortalecer a democracia goiana através do fomento dessa participação cidadã. Então, para 2021, o nosso plano de trabalho vai ser, no início de janeiro, abrir as inscrições para o Agentes da Cidadania, que vai ser a porta de entrada para os Embaixadores da Cidadania. Além do Agente da Cidadania, uma segunda porta para os Embaixadores da Cidadania é o Estudante de Atitudes. O Estudante de Atitudes já é um programa que aconteceu em 2018 nas escolas públicas de Goiás. Não tivemos a oportunidade de tocar esse ano por causa da pandemia, que não tivemos aulas presenciais, correto? Então, ano que vem, a gente vai ter essas duas portas de entrada para a pessoa chegar no Embaixadores da Cidadania mais maduro, porque foi algo que a gente sentiu falta esse ano. A gente sentiu que muitos estavam interessados, a gente teve mais de 1.200 interessados que se inscreveram, mas muitos não conseguiram chegar até lá, porque foram abandonando ao longo do caminho, porque não entendia, talvez não tinha a maturidade necessária. Então, para o ano que vem, a gente vai ter essas duas portas de entrada e a partir do momento que a pessoa se forma como Embaixadores da Cidadania, ela está apta a participar do Conselho Virtual de Participação Cidadã, que vai ser um pouco mais aprofundado, né? Eles vão ser os nossos conselheiros dentro dos temas que eles aprenderam, se prepararam dentro do Embaixadores da Cidadania. E, Gabriela, até aproveitando esse movimento que vocês vão fazer, adorei a ideia do ecossistema, e pegando como base até no próprio relatório que vocês apresentaram como conclusão do Embaixadores, e que me chamou muita atenção, é de que a maioria dos participantes ou não declaravam renda ou declaravam renda de até 3 salários mínimos. Ou seja, de uma certa maneira, esse público que não tem acesso à informação de qualidade, não tem acesso à educação, de uma certa maneira tem os seus direitos ceifados, eles estão entendendo que eles precisam conhecer os seus direitos e os seus deveres para saber ser ouvidos, para que eles possam ser ouvidos. Como é que nesse movimento vocês vão tentar amenizar isso, né? De ter mais oportunidade de ampliar essa percepção e também incluir mais diversidade de etnias, né? Indígenas, os negros, enfim, de uma maneira geral, incluir mais pessoas para que elas sintam e bebam da fonte da cidadania. Perfeito, Vinícius. É exatamente sobre isso. Todo o nosso esforço é sobre isso. É sobre mostrar para o cidadão o seu papel, a sua importância, os seus direitos, mas também mostrar os seus deveres. Então, eu gosto muito, a gente gosta muito de falar que Embaixadores da Cidadania e todos esses projetos que fazem parte do ecossistema de participação cidadã tem como cerne, o nosso objetivo principal é colocar o cidadão como protagonista. O cidadão como protagonista é o nosso objetivo. A gente tem uma Constituição maravilhosa, a nossa Constituição já prevê vários dispositivos de participação cidadã, mas em algum momento a gente falhou em colocar eles em prática. Em algum momento, não sei, a gente falhou em exercer, né, esses dispositivos constitucionais. Então, o Embaixadores da Cidadania faz parte dessa nossa busca de ativar esses dispositivos constitucionais, né? Não é à toa que a nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Então, a gente precisa colocar esse cidadão no centro, colocar esse cidadão, mostrar para eles os espaços de poder, chamar ele para esses espaços de poder e de tomada de decisão, né? Gabriela,
Conta um pouco mais para nós sobre esse Conselho Virtual de Participação Cidadã, né? Os conselhos são órgãos colegiados, né, que atuam na política que ele está ligado, né? Então a gente tem um conselho, se é da ordem dos conselhos de política pública, como da criança, do idoso, da cultura, da saúde, ou se vai ser um fórum de pessoas ligadas com o ambiente urbano ali, com as necessidades, porque a CGE é um órgão de controle interno do estado de Goiás, e todos os estados têm suas controladorias, mas a CGE fiscaliza o cumprimento das regras por parte da administração pública, né? Como que esse conselho vai funcionar perante a CGE, ou se a intenção não é essa? Explica para nós um pouquinho sobre ele. Então, o conselho faz parte do que eu chamei para vocês de spoiler. Eu não consigo e não posso entrar muito aqui agora, mas a ideia é que esses embaixadores se tornem um pouco de consultores da gente dentro desse ecossistema que nós estamos criando. Então, faz parte, é o que a gente está tentando chamar de ciclo, né, de retroalimentação. Então, a partir do momento que eles se formam como embaixadores, quem tiver interessado vai participar. Gostei muito do termo que você usou, fórum, né? Eu acho que pode descrever bem o que a gente tem planejado. E vai retroalimentar o sistema. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai captar pessoas para entrar lá na nossa base, que vai ser o agente da cidadania, que vai levar adiante essa ideia, que vai falar, olha, preciso que, acho que vocês têm que melhorar aqui no embaixadores, aqui no agentes. Isso funcionou, isso não funcionou. Então, é como se fosse algo, acho que interno mesmo, do nosso ecossistema, entende? Sim, obrigada. Já deu para entender um pouco, né, Vinícius, do sentido do conselho. Perfeitamente. E como jornalista, adorei o spoiler. Ah, já pensou? Como jornalista, adorei o spoiler. Eu posso dar mais um? Pode, claro. Aí. Sobre o nosso ecossistema. A gente lançou esse mês o Agente da Cidadania, que nem eu falei para vocês, que vai ser a porta de entrada para os embaixadores da cidadania. Ele vai ter uma duração um pouquinho menor. Aí tá passando os nossos embaixadores, né? Os vídeos que eles fizeram pra gente. E aí o Agente da Cidadania, para quem se interessar em participar, a gente vai lançar as inscrições agora em janeiro. Então, na segunda quinzena de janeiro, todo mundo atento, a gente sempre lança nas redes sociais da CGE, então no Instagram é @CGEGoiás. E aí a gente vai lançar as inscrições na segunda quinzena de janeiro para quem tiver interessado. Por favor, nos avise para que a gente possa colaborar com esse processo, faz parte do DNA da Sagres. Não foi à toa que a gente apoiou nesse momento como facilitadores, compartilhando conhecimentos, experiências. A gente até tinha como pauta que, além da Gabriela, teríamos também a Bárbara Arruda, que foi uma das premiadas. O projeto, assim, os 10 projetos são magníficos. Eu até imagino a dificuldade que foi para selecionar dos mais de 180 projetos apresentados, 10 para serem premiados. E a gente está aqui querendo dar visibilidade para esses projetos. A gente acabou não conseguindo contato com a Bárbara, mas numa próxima oportunidade a Bárbara vai vir aqui nos apresentar, explicar por que ela teve essa ideia. É uma ideia muito interessante. O que eu posso deixar de curiosidade para quem está nos acompanhando é isso. É uma ideia sensacional de impacto social e a Sagres espera estar junto de vocês para poder colaborar dentro do que for possível e do que estiver ao nosso alcance. Gabriela, diga. Não, eu só ia falar sobre a nossa parceria com a Sagres, que foi muito importante e necessária, principalmente na gravação do nosso podcast, né, sobre ODS, porque quando a gente pega os 180 projetos, eu tive a oportunidade de corrigir alguns, né, eles foram corrigidos numa comissão mista entre CGE e professores da UFG, todos, eu acho que não teve um que não passou por alguma ODS, assim, sabe? Então, é extremamente essencial essa e todas as outras parcerias. O Embaixadores da Cidadania não seria possível, e se fosse possível, não seria na proporção e nos excelentes resultados que a gente obteve se não tivéssemos parceiros como a Sagres, por exemplo.
Com certeza, e a gente está aqui juntos para esse desafio de construir esse ideal cidadão. Gabriela, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um Feliz Natal para você, para todo mundo aí na CGE e um ano novo muito abençoado para todos nós. Obrigada para vocês também e obrigada pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre participação cidadã. Eu sei que, assim como nós aqui na CGE, vocês também são grandes entusiastas, né, da participação e do controle social. Então é incrível poder estarmos juntos nessa caminhada para o fortalecimento da democracia aqui em Goiás e principalmente para a construção dessa cultura de participação cidadã que é tão necessária. Muito obrigado. Essa é a Gabriela Pio, líder de projetos na Controladoria Geral do Estado de Goiás, participando conosco aqui no Sagres em Tom Maior. Daqui a pouco a gente reforça no nosso site, né, dá o destaque para essa reportagem, para as informações, né, e também lista os 10 vencedores que participaram, aí, os 10 premiados dessa edição do Embaixadores da Cidadania, Embaixadores 2020. Uma ideia que, inclusive, nós contamos com a participação de vários jovens aprendizes pelo interior do estado de Goiás e isso nos enche de orgulho.